estava a noite que Jesus nasceu? Como será que estavam as estrelas? Como será que estava o brilho? Nós tentamos reproduzir um pouquinho aquilo que seria a sensação de estarmos num local onde o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor nasceu. Nós entregamos um pouco do nosso tempo, do nosso amor, do nosso carinho, para reproduzir, para que a gente tivesse a sensação, como estava aquela noite. Imagine um campo aberto, né? Olhando para o céu, as estrelas. Agora pense que Deus é um Deus de propósito. Tudo que Deus faz, Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele tem um objetivo. As coisas não são feitas ao acaso, as coisas não são feitas de qualquer maneira. Tudo é pensado, planejado, para que assim seja feito. Tanto que 700 anos antes, Isaías já havia escrito: e ele virá, e ele será chamado Emanuel. O Emanuel está aqui hoje. Emanuel quer dizer Deus conosco. 700 anos antes do nascimento de Jesus, já foi anunciado que ele viria, e ele seria Emanuel, Deus conosco. Todos os dias da sua vida, peça ao Senhor: Emanuel, seja comigo. Emanuel, seja com a minha família. Emanuel, com a minha casa. Emanuel, com os propósitos que o Senhor coloca no meu coração. Ó Emanuel, esteja e seja sempre comigo. Emanuel, nos meus pensamentos. Emanuel, nos meus sentimentos. Ó Emanuel, seja agora conosco, porque nós estamos aqui para te adorar, para te louvar, para bendizer o teu nome, para declarar para o mundo físico, para o mundo espiritual, que tu és Emanuel, para sempre nas nossas vidas, e tu és o único e verdadeiro Deus. Emanuel, Deus conosco. Então jamais se sinta sozinho, porque Deus escreveu que Ele está conosco. E pense um pouco no papel de cada uma das pessoas. Ele veio ao mundo, mas Ele não veio ao mundo sozinho. Como que Ele chegou ao mundo? Como que Ele se fez homem? Está certo que Mateus escreveu a genealogia de Jesus. Então ele falou assim: ele será um rei, porque só se escrevia a genealogia de quem eram reis, de autoridades. Mas Lucas, em compensação, escreveu com mais simplicidade: ele virá sim, mas ele virá como homem. Por quê? Para dar o exemplo. Ele é o nosso exemplo. Nós estamos aqui para seguir os passos dele, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. É através do Espírito Santo de Deus realizarmos os planos do Senhor para as nossas vidas, e através dele contaminarmos outras pessoas, para que sintam, saibam, ouçam e vejam quem é o único e verdadeiro Deus. Coloque-se na posição de Deus, Deus Pai. Quem aqui é mãe e pai? Quem aqui daria o seu filho para salvar a vida do outro? Quem aqui faria isso? Vendo o seu filho sofrendo, pagando pelos erros, pelos pecados, pelas culpas, pelas transições, por aquilo que ainda nós continuamos fazendo. Quem faria isso? Que Deus é esse, que nos ama tanto dessa maneira, que deu seu Filho unigênito para que viesse e nos tirasse dessa situação. Que Deus é esse, que amor é esse. Entenda que tudo que você está passando não pode ser maior do que o amor que Deus tem por você.
Ele está vendo, Ele está sentindo, Ele está providenciando, Ele está agindo e as coisas vão entrar no lugar. São processos. Nós temos que agradecer a Deus por isso, por esse posicionamento, por essa vida, por esse envio. Receba todo o amor de Deus. E se você não se sente amado, isso é uma injustiça com Deus. Nós não temos que nos sentir amados por isso, por aquilo. Não temos que nos sentir sozinhos, abandonados, isolados. Mas nós temos que nos sentir eternamente amados. Porque Deus amou demais. Um amor que sobejou. Um amor que foi demais. Eu quero, em nome de Jesus, que o Espírito Santo comece a tocar no coração de vocês. E se existe algum vazio, algumas situações, que existem situações que vocês se sintam abandonados, em qualquer caso, sozinho, ou que você fala nessa situação, pai, o que eu faço? Não tem jeito, pai, não tem jeito, não tem resposta, não tem resposta. Tem resposta. Deus já amou, Deus já liberou. É só pedir: Senhor, eu quero sentir esse amor no meu coração. Esse amor é para sempre, esse amor não é para depois. Não deixe que uma pessoa ou outra pessoa, ou uma causa, ou uma circunstância, ou maneiras afetem aquilo que é muito maior, que é o amor que Deus tem por nós. É muito maior, é soberano. Amém? Então receba. E toda vez que vier tristeza, toda vez que faltar a paz, toda vez que vier a angústia, o isolamento, pense: Deus me amou mais do que tudo, que enviou aquilo que era mais precioso, que era o seu Filho Jesus, para que viesse e no meu lugar tomasse as minhas dores. E Maria? E Maria, que as pessoas às vezes falam de um jeito dela, tão irônico, tão sem noção. Mas imagina eu ser escolhida. Você foi escolhida. Você é agraciada do Senhor. Veio o anjo até ela e disse: agraciada do Senhor. Quantas de nós mulheres aqui temos um papel, né, de sermos um diferencial na vida dos nossos filhos, no nosso trabalho? Muitas de nós somos professoras. Quantas de nós damos a vida pelas crianças de uma maneira que nem a própria mãe faz? Isso é ter no ventre a marca de quem tem o Espírito Santo de Deus, de quem é a mulher que acolhe, de quem é a mulher que abençoa, de quem é a mulher que faz, de quem é a mulher que age. E muito interessante que Maria em nenhum momento ficou falando: eu estou grávida de Deus. Maria não. Ela se manteve na humildade, ela se manteve apenas no papel dela, que não era pouco, o papel de ser a mãe, a escolhida. Vocês, cada uma de vocês, mulheres, são escolhidas de Deus. Sabe o que é estar aqui? Sabe o que é ser escolhida? Sabe o que é ter a garantia da vida eterna? Todo o resto vale quase de nada, se não for a garantia, a herança de termos a vida eterna, que saiu do ventre daquela mulher, para que Deus fosse o nosso Salvador. E mais do que isso, quantas vezes nós ouvimos, em um tom irônico, o Jardim do Éden: vocês mulheres, que são responsáveis por isso, por aquilo outro, vocês mulheres, tá bom, tudo bem, posso até assumir a culpa, mas foi do ventre de uma mulher, Deus poderia ter materializado, poderia ter feito descido do céu, Deus poderia ter feito de qualquer maneira. Jesus aparecido, puf!
Jesus vindo em carruagens de fogo, Jesus vindo de qualquer maneira, com legiões de anjos, não, mas foi do ventre de uma mulher, também para envergonhar o inferno, para falar: escuta aqui, não mexam com as minhas servas, não. Pode parar de falar que elas são pecadoras, que elas influenciaram de maneira errada o marido, pode parar com isso. Foi do ventre de uma mulher que o Deus Todo-Poderoso escolheu para que viesse ao mundo o Rei, o Deus, o Salvador da humanidade. E por isso nós rendemos graça a Ele. E José? Vocês, homens, pensem um pouco. Se chegasse para você o anjo e falasse assim: sua mulher está grávida. Mas faz um tempinho que a gente... não, sua mulher está grávida. Está grávida. O que vocês fariam? Virariam as costas e iriam embora? Largariam? Eu nem vou falar das coisas que acontecem no mundo afora, que são lamentáveis contra as mulheres. Mas que gentleman, que homem, que postura. Ele cobriu a vida dela de um jeito. É lógico que ele teve pensamentos: agora o que eu faço, não é? Vou embora? Mas ele cobriu a vida dela de um jeito. Ele a amparou. Por que você está triste? O que está acontecendo? O que você precisa? José, que nós tenhamos mais Josés que cumpram o papel de acolher, de abraçar, de acarinhar, de dar atenção. Que essa unção que trouxe Jesus ao mundo esteja aqui nas nossas vidas, das nossas igrejas. Outro ponto que me chamou muito a atenção: quando nasce um bebê, hoje em dia a gente tem um período de espera para algumas crianças e tudo mais. Mas quem foi visitar primeiramente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Quem chegou lá primeiro? Príncipes, reis, rainhas, autoridades? Quem? Onde Jesus nasceu? Onde ele foi colocado? Numa manjedoura. Só quem tinha fé podia enxergar que ele era Deus. Porque quem é arrogante, quem não tem o Espírito Santo, quem não tem o verdadeiro Deus no coração, ia falar: claro que não. Imagina que Jesus, que o Deus, que o Salvador nasceria assim. Eu sei que tem gente que está pensando isso ainda, que ele vai chegar de uma outra maneira, cheio de ouro, cheio de brilho. Para que ele precisa disso? Se ele é dono de todas as coisas. Isso é arrogância, isso é orgulho. Só quem tinha o verdadeiro coração poderia enxergar que ele é Deus. Quem que os anjos foram avisar? Os anjos foram avisar os pastores. Os pastores estavam cuidando das ovelhas. E os pastores, na sua simplicidade, quando o anjo falou: nasceu, ele chegou, nós estávamos esperando. Onde ele está? Está na manjedoura. Mas manjedoura não é lugar de comer animais? Não interessa onde ele está. Interessa que ele é o nosso Deus. Interessa que nós sabemos diferenciar o bem do mal. Ele não precisava de carros, de cavaleiros, ele não precisava de nada, ele só precisava ser Deus. Ser Deus. Simplicidade no coração, humildade no coração, fazer o bem. Eles foram o primeiro que chegaram. Presta atenção. Quer chegar primeiro a Deus? Tenha um coração segundo o coração de Deus.
Em 1 Filemão 6, Paulo fala o seguinte, que a gente tem que ter conhecimento do bem de Cristo. Vocês já repararam que nós, muitas vezes, olhamos tanto as coisas erradas, ou as coisas fracas, as coisas que nós achamos que não são adequadas, e a gente se culpa tanto, e a gente se acusa tanto, e a gente tanto contra a gente mesmo. Nossa, mas eu vivo muito triste. Ora, nossa, mas que angústia. Ora, mas eu sou uma pessoa tão brava. Melhora. Olha, mas eu sou uma pessoa impaciente. Frutos do Espírito, nós ministramos. Hoje é a entrega do jejum. Só que a palavra de Filemão fala que nós temos que olhar o bem que existe em nós. Vocês têm olhado o bem que existe em vocês? Vocês têm olhado o bem que vocês têm feito? Vocês têm olhado o bem que existe no coração de cada um? Comece a olhar o bem e valorizar o bem. Fazer o bem. O Senhor está falando isso. Nós não somos essa geração que fica se acusando o mal. Nós somos a geração de quem faz o bem. Por isso, em nome de Jesus, preste atenção nas coisas boas que existem em você. Deus falou, nós temos que ser conhecedores do bem que existe em nós, em Cristo Jesus. E essa é uma preocupação de Deus. Para de se acusar e comece a olhar para você. Por que as pessoas às vezes falam, como é bom ficar com você? Nossa, mas você parece que acabou de chegar, já está indo embora. Nossa, mas o seu sorriso me faz tão bem. O seu abraço me traz uma paz, uma calma. Nossa, quando você chega, parece que você traz alguma coisa junto. Nossa, era tão fácil assim de resolver. Por que eu não falei com você antes? Nossa, você olha com tanto carinho. Você tem tanta paciência. Nossa, você abaixa para falar comigo. Nossa, quem é você? Eu sou o bem do Senhor. Eu sou o bem do Senhor. Vocês já repararam? Quão bem vocês fazem para as pessoas? É Natal. Reflitam sobre essa palavra. Reflitam sobre isso. E as coisas que vocês acham que ainda fazem mal, comecem a desconsiderar. E colocar no lugar, eu sou triste. Em nome de Jesus, eu sou feliz. A alegria do Senhor é minha força. Eu estou bravo, em nome do Senhor Jesus, eu estou calmo, eu estou tranquilo, eu sou aquilo que o Senhor quer que eu seja, eu estou angustiado, não, eu estou alegre, eu estou bem, eu estou depressivo, eu não estou, eu tenho que enxergar que eu tenho uma herança infinita. O tempo pode ir, pode vir, mas a minha vida não tem fim. Enxergue, deixe as coisas velhas para trás. Repita comigo, Senhor, em nome de Jesus, eu quero hoje receber a tua graça, ser chamado de agraciado do Senhor, porque eu reconheço teu nascimento, eu reconheço que tu és o único e suficiente Salvador. Eu te peço, Senhor, que tudo aquilo que representa tristeza, angústia, fale com vontade, depressão, Senhor, em nome de Jesus, vai sair agora da minha vida, Senhor, vai sair agora. Porque a tua palavra fala em Filemão que eu sou conhecedor do bem de Cristo e os frutos
frutos. E o fruto do Espírito Santo de Deus habita em mim, em nome de Jesus. Amém, queridos. Essa é a palavra. Hoje também é a entrega do nosso jejum. Por favor, Julinho, coloca Gálatas 5, 22 e 23. Nós estamos ainda, né? Quem consagrou o almoço, o jantar, ainda está no jejum. Quem consagrou o café da manhã, já está cumprindo o seu último dia do jejum, dos 9 dias do jejum que nós fizemos, pelo manifestar do fruto do Espírito em nós. E a gente precisa refletir muito sobre isso mesmo, né? A pastora ministrou também. É engraçado, talvez, é como a gente, quando se converte, né, fala, acho que eu vou sair pelo mundo, vou converter todo mundo, vou trazer todo mundo para Cristo. Né? É aquele fogo, né, do início da conversão, né, da salvação. Eu vou chegar no hospital, vou subir lá no último andar, vou começar a orar por todo mundo, e quando eu sair do hospital vai ser uma fila atrás de mim, porque todo mundo foi curado. É um desejo do nosso coração, né? É um exagero? Mas é um fogo, né, que a gente tem realmente no tempo do momento ali da salvação, da conversão, quando recebemos a Cristo, e depois vamos amadurecendo e vendo que nós vamos fazer aquilo que é a vontade do Senhor, aquilo que nos determinar. Se for para entrar no hospital e orar por todo mundo, e todo mundo do hospital sair curado, se Deus mandar, vai acontecer. Amém? Se for a vontade de Deus. Se não for o plano de Deus, para aquele momento vai ser diferente. Mas fazendo um paralelo aqui, nós oramos, né, para que se manifeste em nós o amor, o gozo, a alegria, a paz, longanimidade ou paciência, benignidade, bondade, fé ou fidelidade também, mansidão, temperança, domínio próprio. Todas essas partes do fruto, né? Contra isso não há lei, não há nada que impeça, né? É uma bênção, na verdade, em nossas vidas. Mas vamos refletir, vamos pensar um pouco. Será que nas pequenas coisas eu estou manifestando já o fruto do Espírito? Será que no meu convívio, na minha casa, no meu local de trabalho, no local de estudo, com os vizinhos, com as pessoas ao redor, será que nas pequenas coisas eu estou já manifestando o fruto do Espírito? Se a gente pensar, tem tanta coisinha, né, que a gente faz que não deveria, né? Talvez a gente pense muito grande, né, o fruto do Espírito, mas ele tem que começar mesmo no nosso convívio. Amém? Vamos continuar, nós estamos terminando o jejum hoje. Quem consagrou o almoço, o jantar, continue, faça sua oração e entregue o seu jejum hoje. Hoje é o último dia. Mas continue em oração, continue orando, clamando ao Senhor, para que em tudo, desde as pequenas coisas, o fruto se manifeste em cada um de nós. Amém? Nós vamos orar agora pelo fruto do Espírito, pelo manifestar do fruto. Vamos continuar no jejum. Quem estiver ainda no jejum, feche teus olhos, sobre a tua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós já recebemos de Ti, Senhor, o batismo nas águas, Senhor. Deixamos a velha criatura para trás, Senhor. E eu creio que praticamente todos nós já fomos batizados com o Espírito Santo, também recebendo esse fogo, esse mover, essa alegria, algo que é impossível de conter em nós. Já recebemos, Senhor, o batismo com o Teu Espírito Santo. Mas, Senhor, sabemos também que precisamos nos tornar maduros espiritualmente, Senhor. E com certeza, para isso, Senhor, precisamos manifestar o fruto do Teu Espírito em nós. Então vem, Senhor, vem, e saibamos entender, Senhor, saibamos mostrar ao mundo e a todos, Senhor, o amor
que é a tua essência, Senhor. Amor a ti e amor ao próximo, Senhor. O gozo, a alegria, não importa a situação, estar alegre, porque nós temos ao Senhor por nós. Sabemos que não importa a situação, não importa o problema que venha, o Senhor é conosco. O Senhor é nosso pastor, nada nos falta. Ele é o Deus provedor, o Deus de cura, é o Senhor dos exércitos, Ele luta por nós. Que a paz que nós recebemos de Cristo, que não é como a paz que o mundo dá, não é a paz de muros, não é a paz de cercas, de câmeras, é uma paz no nosso interior, no nosso espírito. Continua derramando dessa paz, Senhor. Que as pessoas olhem para nós em situações difíceis, Senhor, em situações ou até perigosas, Senhor, mas que tenhamos paz e sabemos que o Senhor é por nós, Senhor, em nome de Jesus. Essa paciência longa, essa paciência tão grande que o Senhor tem para conosco, que sigamos o teu exemplo, Senhor, dessa paciência, porque o Senhor nos suporta, o Senhor fecha os olhos quando pedimos perdão, esquece os nossos pecados, Senhor, quando nos arrependemos de verdade, Senhor. Que tenhamos essa paciência com os nossos próximos, Senhor, nossos familiares, aqueles que estão ao nosso redor, Pai, em nome de Jesus, que todos possam ver isso. Que essa benignidade, Senhor, o desejar o bem ao próximo, Senhor, esteja mesmo nos nossos corações. Que nunca desejemos o mal, mas que desejemos o bem, a salvação, o resgate, o estar contigo, a tua presença na vida de todos, Senhor, em nome de Jesus. Que a bondade, Senhor, a bondade que é expressa, inclusive, quando há correção, quando o Senhor nos corrige, Senhor, pode doer, pode ser difícil, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos corrige como filhos. Que saibamos agir assim também com as pessoas, Senhor. Que sejamos bondosos, Senhor, possamos ajudar em tudo que for possível, tudo que estiver a nosso alcance, direcionados por Ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Mas não ser bonzinhos, não aceitar todas as coisas, aquilo que é errado, nós não vamos aceitar. E a bondade não inclui isso. Jesus perdoava os pecadores, mas Ele dizia: vá e não peques mais. Nós vamos levar a palavra, levar o Evangelho, levar a correção, em amor, com carinho, com cuidado, com sabedoria, mas não seremos permissivos, não seremos bonzinhos como o mundo quer. Nós seremos bons, nós teremos a bondade que o Senhor colocou sobre nós, a fé, a fidelidade. Ó Senhor, em nome de Jesus, ajuda mesmo a nossa fé, Senhor. Que nos momentos de luta, Senhor, de dificuldades, Senhor, possamos lembrar mesmo de Ti e estende Teu braço forte, Senhor. E o Senhor sabe a situação de cada um aqui, Pai. Aqueles que estão passando por situações difíceis, Senhor. Derrama maior fé, derrama mais desse dom sobre cada um e estende Teu braço forte, Pai, e traz a transformação, a melhora, a cura, a libertação, Senhor, o recurso, a porta aberta, o que é necessário, Senhor, que o Senhor sabe melhor do que nós mesmos, Senhor, porque nós confiamos em Ti e sabemos que a fidelidade do Senhor, Tu és fiel, Senhor, o Senhor não muda, continua fiel eternamente. Aleluia. A mansidão. Oh Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, como foi ministrado, veio à terra como um simples homem, um ser humano comum como qualquer um de nós, sendo Deus Todo-Poderoso, Rei, Senhor, veio dessa forma e mansamente ouvia insultos, injúrias e perdoava. Oh Deus, com mansidão exortava, com mansidão ensinava. Que sejamos assim também, Senhor. Que tenhamos esse cuidado, esse zelo para com as pessoas, Senhor, para agir e reagir com ternura, com bondade, sim, Pai, com essa mansidão. E como já fomos ministrados, não aceitando o erro, não aceitando aquilo que não é conforme a Tua vontade, Senhor, mas com mansidão ensinar, com mansidão corrigir, Senhor.
que isso esteja em nós, Senhor, em nome de Jesus. E a temperança, o domínio próprio, Senhor, tão necessários nesse mundo tão corrompido, tão cheio de ofertas, Senhor, de tantas coisas erradas, de tantos atalhos, de tantos caminhos largos, mas que conduzem à perdição, Senhor. Nos dá mesmo esse domínio próprio. Cura nossos olhos, nossas mentes, nossos corações, Senhor. Que os nossos pés não caminhem para os lugares errados, Senhor. Que as nossas mãos não façam aquilo que é contrário à Tua vontade. Nos dá mesmo esse domínio próprio. Mesmo que a nossa carne grite, Senhor, mesmo que a nossa carne peça, Senhor, que a nossa carne se cale, o Teu Espírito fale. Em nome de Jesus, Senhor, que seja assim. Em nome de Jesus, Senhor, estamos nesse jejum, Senhor, encerrando hoje, mas clamamos a Ti, Senhor, continua derramando do Teu Espírito, Senhor, que o Teu fruto se manifeste em nós e através de nós, Senhor, em nome de Jesus. Que as pessoas olhando para nós vejam um pouco de Ti, Senhor, do Teu amor, do Teu perdão, da Tua sabedoria, Senhor. Manifesta tudo isso em nós, Senhor. E esse diferencial fará com que as pessoas se sintam, Pai, oh Senhor, forçadas até a perguntar como você pode ser assim. E nós vamos dizer, porque nós temos Jesus por nós, porque nós somos de Cristo, porque nós somos cidadãos do céu agora. Não somos mais cidadãos dessa terra. Estamos aqui para levar a palavra. E você poderá ministrar, testemunhar, ganhar pessoas, dar frutos ao Senhor, de salvação, de vidas, de resgate, ministrando assim, testemunhando assim, em nome de Jesus. Amém.